Olá a todos, paz Deus. Renan Rodrigues, Paz aqui Deus, comigo, com todos. meu amigo Prazer. pessoal aí. Prazer de ter aqui, viu? Prazer é todo meu. A gente estava combinando e não dava certo. Fazia tempo. Eu deixo a câmera meio perto aqui porque ele fala baixinho e tá meio barulhento o lugar aqui. O Renan, conta pra gente um pouquinho então como que você começou a música. Eu fiz o caminho tradicional aí de muitos colegas nossos, né? Através da igreja. É um contato que a gente tem, assim, que a gente começa a nossa caminhada, né? Então foi nos bancos da igreja o meu primeiro contato aí com o instrumento, esse instrumento maravilhoso que é o violino. Você achou vital esse primeiro contato ter sido dentro da igreja? Você achou de vital importância assim, para o seu desenvolvimento como artista, para você se descobrir no som? Qual foi exatamente o papel que isso teve na sua vida? Com certeza, isso aí foi fundamental. Eu não sei nos dias de hoje assim se eu teria algum contato com o violino que não fosse dentro da igreja, que era o meu ambiente, né? Era o meu ambiente. Eu não sei se fora da igreja eu teria algum contato com instrumento, com orquestra. Isso vai até da nossa cultura, né? Não, e é engraçado porque nessa época também, né? Quando a gente é criança, a gente precisa ter uns heróis, assim, né? Umas pessoas que a gente admira e tudo mais. Sim. E é legal ter isso dentro da igreja, né? Quer dizer, você vê ali a pessoa se esforçando, a pessoa ali tocando e dando tudo de si, e ao mesmo tempo sendo uma pessoa íntegra, uma pessoa boa. E é bom você se espelhar nesse tipo de pessoa, acaba moldando o caráter, né? Com certeza. Que legal. E depois você teve a Andréa Campos, né, como professora, minha colega Andréa Campos, a gente estava falando dela aqui agora, e ela te indicou para uma bolsa para fazer um festival na Áustria. Na Áustria, exatamente. E na Áustria, quem que você conheceu lá, chegando lá? Qual professor que você teve contato lá? Foram alguns músicos da Filarmônica de Viena. Ah, sim. É um pessoal bem experiente, né? Sim. Uau, imagina. É um estilo bem interessante. E lá foi o primeiro contato que eu tive foi com esse pessoal da Filarmônica de Viena. Um privilégio, né? A orquestra aí histórica, né? Sim, claro. E ter contato com os músicos de lá, as histórias que eles contavam da orquestra, da vida deles. Isso aí foi outra parte assim muito boa que eu tive. Imagino. E daí você teve uma conexão para ir para a Hungria com isso. Qual que foi a conexão que você... Eu conheci na Áustria um violista que ficou amigo meu, e através desse violista aí tinha outros húngaros lá também, mas eu fiquei mais próximo desse amigo meu, Daniel, violista. Quando eu estive lá, eu falei assim: não, você tem que vir para cá, vem para a Hungria, você tem que vir fazer aula aqui. E foi aí que tudo começou, né? A história da Hungria começou aí. No mês que eu voltei da Áustria, eu já voltei determinado a ir para a Hungria, fazer prova lá e ficar. De uma certa forma também, pelo menos, não sei se você lembra de você ter me contado, mas as portas começaram a se fechar um pouco para você aqui no Brasil também. Sim. E aí isso foi determinante para você. Foi determinante. Muita gente acaba indo para fora porque as portas se fecham aqui no Brasil, sim, né? Sim. São as oportunidades que vão faltando, né? Mas às vezes eu acredito que é que nem aquele ditado: há males que vem para bem, né? Sim. É uma porta que se fecha aqui para um portão abrir ali na frente, né? Claro. Então, se aquela pessoa não tivesse pisado em você, você nunca ia ter tido a oportunidade de ter conhecido outra pessoa que teria sido decisivo, né? Para fechar sua vida, ter um fechamento, né? E aí você foi para a Hungria, conheceu o Christoph Baráti, que é um grande violinista, para quem não conhece. Ele é um violinista de ponta, né? Tem dezenas e dezenas de gravações. Ele gravou tudo, né? Gravou Paganini, Bach, gravou concertos de Mozart, Isaí. Ele gosta de tocar Isaí também, né? Gosto. E eu aconselho vocês a pesquisarem sobre esse violinista. E daí ele te viu tocando e
através de um amigo, né? E vocês começaram a virar amigos, né? Sim, viramos amigos. Você foi tocar para ele, o que você esperava da relação professor e aluno e o que virou? Como é que foi? No início, a primeira coisa que eu toquei foi repertório da prova, né? Que eu ia fazer lá na academia de música, onde ele não dava aula na academia, mas foi um contato ele foi contato do meu colega que eu conheci, húngaro, né? Uhum. E assim que eu fiz essa primeira aula, eu esperava que fosse ouvir sobre sobre a técnica húngara, sobre escalas, sobre arpejos. Inclusive eu perguntei nessa primeira aula sobre escalas e arpejos, e ele perguntou para mim: você gosta de escalas e arpejos? Eu falei: gostar, né? Eu não gosto. Não gosto nem estuda. Como assim você não gosta? A imagem que eu tinha é que esses grandes violinistas comiam escala com farofa, né? O Heifetz ele estudou escala até o final da vida, né? Até o final da vida. Mas foi aí que eu comecei a ver o lado dele pensar, a linha de pensamento dele, né? E foi um pouquinho também fácil para ele falar, porque afinal de contas ele estudou muito escala quando era criança. Aí fica fácil também falar: não preciso, né? Fica fácil, né? Mas ele me explicou isso aí de uma outra forma. Ele falou assim: escalas, quando você vai estudar um concerto, tudo é escala. Tudo é escala. Tudo tem escala. Então você vai estudar um concerto de Brahms, tem muitas escalas ali no meio. Então você pode estudar a escala dentro do concerto, você pode estudar técnica dentro do concerto. Essa é a linha de pensamento dele, né? Ele pega um trecho de um concerto, ele estuda o détaché, ele pega outro trecho, ele estuda o spiccato, ele pega outro trecho e estuda a escala. Então, essa é a linha de pensamento dele, né? Não até pelo nível que ele alcançou, assim, ele tem que preparar as coisas muito rápido, né? Sim. Então, e ele tem uma escola diferente também, né? Tem uma escola diferente. Quer falar um pouquinho da escola dele? Como é que ele pensa como é que ele pensa em segurar o arco, passar? Ele pensa em peso, para produção de som, por exemplo. Como é que ele faz? Ele pensa só em velocidade? Ele pensa tem gente que pensa até em força, né? Sim. Se você não usa peso, você tem que usar força. Alguma coisa tem que ir para lá. Né? Ele fala em peso e pressão, tem que estar caminhando junto praticamente. Se tem mais peso, se tem mais velocidade, você tem que colocar um pouquinho mais de pressão, menos velocidade, essas coisas caminhando junto. Pressão e velocidade, né? E ele tem um som que é extremamente concentrado, é um som que é agarrado na corda o tempo inteiro, muito intenso. E ele trabalha muito com a questão do cotovelo, ele usa o cotovelo muito subindo, assim, até um pouquinho exagerado. E na troca de arco ele faz um círculo, pensando no cotovelo mesmo, né? Então essa é a principal característica dele, é um cotovelo. E ele nunca teve tendinite, alguma coisa do tipo, nada? Até que eu saiba não. Até que eu saiba não. Não, o importante é fazer relaxado, se ele consegue fazer tudo relaxado. Ou até adaptou o corpo assim, né? Sim, com certeza. Até adaptou e criou também essa musculatura para tocar desse jeito. Claro. Então ele pensa muito com o cotovelo um pouquinho mais para cima, né? Que a gente está habituado. E para ele, como ele diz, o cotovelo é o motor. O cotovelo é o motor para ele. Então é aí que parte o princípio do som dele, né? E técnica de mão esquerda também é um absurdo. Impressionante. A mão esquerda. Como é que ele pensava em questão de articulação, em questão de vibrato, posição da mão? Como é que ele pensava um pouquinho sobre isso? Ele trabalhava por partes. A questão de... Ele pegava muito no pé em questão de afinação, assim, trabalhar tudo sem vibrato, né? Tudo sem vibrato.
você entender a mecânica da mão, tirando o dedo o máximo possível e deixando ele cair sem bloqueio nesse caminho aqui, né? Então era uma articulação bem acentuada. Bem acentuada. Você escutava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dedo batendo na corda assim na mesma... O tempo inteiro. É uma característica dos grandes solistas, né? Ter essa parte muito bem definida, muito bem articulada, né? Porque afinal de contas é o que se escuta de longe, né? E era tudo muito claro, você vê que não falhava nada, absolutamente nada. Então ele pensa em tirar mesmo o dedo o máximo distante e bater mesmo no espelho. Era até um pouquinho exagerado, mas não falhava. Não falhava. Olha só. E quais eram os violinistas assim que realmente inspiravam ele, que ele escutava assim bastante? Que ele tem uma boa autoestima, assim, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ele tem uma autoestima muito boa. Eu perguntava sempre de um violinista. De repente ele se escutava mesmo, ele se inspirava. Olha, eu não duvido não. Eu perguntava uma vez ou outra para ele de tal violinista, assim, dos contemporâneos, né? Ele não gostava de ninguém. Ninguém. Mas pra ele... Não, o pessoal old school, assim, é difícil gostar de alguém novo, né? É difícil. Ele adorava o Schering, Heifetz também, ele falou que teve uma fase assim de copiar tudo que o Heifetz fazia, teve a fase David Ostrach também. Sim. Ele dizia que as partitas e sonatas de baile ele começou a escutar com o Schering e quando ele era criança ele anotava assim todos os detalhes que ele escutava de arco, às vezes tinha um ornamento, uma coisa ou outra, ele anotava tudo e queria fazer igual. Então esses aí são eram os heróis para ele. Dele, e é engraçado que pra gente também, né? Você escuta muito Heifetz, eu também escuto. Pellman, o próprio Zuckerman, né? E tantos outros aí, né? Da década de 50, 60, o Hassid, bom, tem tanta gente, o Michael Rabin também, todo esse pessoal. Teve uma carreira curtíssima, né? Pois uma vida curta, na verdade, né? Mas deu pra fazer muita coisa, né? Fez muita coisa. Você sabe que tem uma história famosa que o Heifetz tinha classe de alunos dele lá, né? E aí o Michael Rabin ia tocar assim no Carnegie Hall, né? Aí o Heifetz foi lá, deu ingresso para todos os alunos e falou, esse vocês têm que assistir. Esse tem que assistir. Então muitos dizem que o Michael Rabin ele seria o sucessor do Heifetz se ele não tivesse tido uma carreira tão curta, né? Foi muito curto. Que realmente é muito genial, né? Muito genial. O que ele deixou aí deu para ter uma ideia do que ele foi, né? E é engraçado, né? Porque muitas das vezes a gente fala com muita gente, ainda mais a gente que tem aluno, gente mais jovem, né? Senão, grupo de WhatsApp, sei lá, qualquer coisa. E é engraçado que muito pouca gente fala sobre isso, né? Realmente eu acho que existe a gente está criando uma inabilidade de ver esse pessoal. A gente fala de tanta gente, fala de, bom, enfim, vários violinistas aí famosos, não sei o que traz toda aquela fama, né? Toda aquela mídia, né? Mídia, com certeza. E os caras que realmente aprontaram, que mudaram toda a geração, que mudaram toda a forma como se pensa sobre violino, exatamente, que definiram questão de som, definiram conceitos, as pessoas não falam, as pessoas simplesmente não escutam. Exatamente, e esses aí que tem a essência, a arte, exatamente. Eles têm a arte do sangue, né? Exato. Acho que está a arte acima de técnica. Tem um exemplo que eu sempre falo, o Norbert Braine, né, primeiro violino do Quarteto Amadeus. Eu tenho, assim, é difícil você ver uma pessoa que ouviu falar nele, uma pessoa que eu acho que foi um dos que fizeram frases mais lindas sobre o violino que já pisaram nesse planeta. E simplesmente ninguém fala sobre ele. É impressionante. O próprio Quarteto Goldberg também, o Ashkenazi também. Sim. É outro gênio também, né? Era genial. O cara que poderia ter feito carreira como solista e foi para quarteto, né? O Ashkenazi. Sim. Pois é, e o Prihoda também. O Prihoda eu nem conhecia o Prihoda, foi o Paulo que me falou do Prihoda. É mesmo? Nem conhecia. E o cara foi ver, meu Deus, que é isso?
Cara, você já viu os concertos de Mozart com ele? Aquelas cadências que ele faz? Meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? É de outro mundo. Aquilo? É de outro mundo. E a gente fica falando de tararã, 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 e os caras mesmo. Eles transcenderam a arte. A arte de tocar violino. Nossa. Eram realmente artistas. Vai muito além de técnica. A gente tem nossa fase que a gente fica doido para entender técnica, mas são fases também. Sim, né? sim. A gente vai entendendo que não é só isso. Não é só isso. E apesar da perfeição que o Heifetz, o Milstein, chegava a tocar, né, aquela perfeição, né, não era assim um critério para eles, assim, não desafinar nenhuma nota, assim, era frase o tempo inteiro, era a poesia da frase, a poesia a cor do som. Os caras iam atrás da cor do som. Eles não iam atrás de perfeição, porque não pode raspar aqui, não pode fazer aquilo, não pode fazer não sei o quê. É atrás de tessitura das coisas. É isso mesmo. Como é que a gente se perdeu dessa forma, né? Eu acho que a mídia, né? Tudo hoje gira em torno da mídia. Tudo. Então acho que isso aí vai perdendo um pouquinho da. É impressionante, porque eles determinam o que a gente deve assistir, as roupas que a gente deve vestir, quem a gente deve gostar e tudo mais. O que a gente deve pensar. O que a gente deve pensar, exatamente. Monopólio, né? Final dos tempos, em outras palavras. Infelizmente. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Infelizmente isso aí veio assim, da mesma forma que ajudou muito também, tirou um pouquinho. Eu acho que tirou um pouquinho desse lado arte, né? Claro. Desse lado arte. Porque você vai ali, você quer assistir um concerto, você abre no YouTube, aí você procura um concerto, alguém que te agrade, assim, que tenha um gesto legal, que tenha uma boa aparência, que toque nota no lugar, que no seu aparelho soe bem, e pronto, né? Agora aquela arte de você ver ao vivo e de arrepiar. Eu acho que tem muito a ver também com o tipo de equipamento que eles usavam para gravar, né? Também. É engraçado, eu estava vendo ontem, dormi na casa da minha mãe, estava vendo com a minha mãe lá, aquele cantor Sammy Davis, sabe? Nossa, esse cara, que coisa impressionante! E o cara, assim, cantando com um microfone da pior espécie, assim, de tudo de qualquer jeito, e uma arte, uma coisa maravilhosa, né? Esses grandes cantores, assim, do passado que não são muito falados também, o Sinatra, eles às vezes não tinham a melhor aparelhagem assim, para produzir o melhor realmente. Né? Sim. A gente fala que tudo acaba girando em torno da arte. A arte na sua pura essência, né? Exatamente. Isso aí que faz toda a diferença. Então quando a gente vai tocar, a gente tem que pensar na arte, né? Na arte em si. E de uma certa forma favoreceu, porque imagina, você com um microfone que não era tão eficiente quanto é hoje, você para ser que tinha até barulho, dependendo da época, tinha até barulho. As primeiras gravações com Heifetz, acho que se eu não me engano, ele teve a primeira gravação dele foi com 13 anos, se eu não me engano, acho que foi isso. Né, que foi aquela gravação que ele toca até aquela Ave Maria de Schubert, ele toca o sapateado, né, imagina só. E tem muito barulho, né? Muito barulho na gravação. Então, realmente, se o cara tivesse uma boa articulação ali, não fosse exagerado nas coisas, tivesse um som realmente consistente ali, a gravação não pegava. Não pegava. Então, essa gravação que pega tudo deixou a gente mal acostumado, né? Tem uma gravação do Heifetz da Chacona. Sim. Que o cara fala, take one. Já tá pronto. Imagina só. Take one. Já era. Que coisa. Aí você foi estudar com Bela Horvath, né? Que o assistente do Zuckerman também, um dos assistentes do Zuckerman, grande violinista. E como é que foi esse choque de técnica assim para você? Porque o Horvath é totalmente Galamien, a técnica que a gente faz. Como é que foi esse primeiro contato para você? Foi o oposto, né? Enquanto um falava para tocar com o cotovelo alto, o outro falou, pera aí, aqui é assim. Então ele sentou para me explicar os fundamentos da escola
escola Galamia, e me mostrou esse outro lado de tocar relaxado, de tocar com os movimentos mais conscientes possível, né? Foi totalmente o oposto. Totalmente o oposto. É o lado mais cerebral, né? Mais cerebral. O próprio Zuckerman o tempo inteiro isso. O lado mais sistemático também, né? Ele tem um sistema ali estabelecido para tudo. Sim. É um sistema que funciona. O sistema é até objetivo. É meio americanizado assim, mas funciona, né? Funciona total. Ele faz você até encontrar caminhos mais curtos para com certeza, isso é uma coisa muito boa. Com certeza, com certeza. Porque ele na verdade é húngaro, né? Ele é húngaro. Então você ter essa coisa que os americanos têm, essa praticidade, né? Não, você quer fazer você quer alcançar algum objetivo no estudo. Então estuda assim, em ritmo tal, dessa forma que vai dar certo. É batata, dá certo. A gente precisa desse lado prático para o nosso estudo, porque nem sempre a gente tem tempo para ficar ali esmiuçando, né? A gente tem que ter esse lado. Exatamente. Então isso aí faz muita diferença. Isso aí poupa esforços também, né? E qual foi a principal mudança no seu som, mudança direta no seu som, assim, que você notou quando você passou a trabalhar esses princípios do Galamia? Que na verdade é assim, o Galamia mesmo ele falava pouco, assim, sobre técnica. Se você vê as aulas dele, assim, ele não falava muito sobre isso, né? Então tem um pessoal, inclusive o Paulo até comenta isso, né, da influência dos assistentes também. Sim. Da Dorothy DeLay lá. Foi aí que inclusive do próprio Stern também, né? Stern. Foi aí que a escola Galamia ela criou um leque, né? Sim. A escola Galamia pura é do Galamia. Os assistentes, ela criou algumas vertentes, né? Criou, inclusive a vertente do in-out também, que é uma coisa que o Stern falava muito, né? Não era nem ele que falava tanto, né? O Galamia em si, né? Mas em questão de som, que eu acho que também veio da característica húngara, não foi só da escola Galamia, acho que juntou com esses dois violinistas húngaros que eu fiz aula, a questão do som húngaro, que ele é um pouquinho mais intenso, né? Aquele som mais concentrado, aquele som mais quente, né? Então eu sempre tentei buscar esse som quando fazia aula com eles, né? Tentava enxergar o segredo da coisa, né? Ele não estava só na técnica em si, né? Na escola, seja Galamia, franco-belga, eu acho que estava no húngaro, né? Húngaro, essa característica sonora. Então foi aí que eu comecei a buscar, né? Esse tipo de som. Sim. Que legal. Faz toda a diferença. Com certeza. Tô lembrando uma história aqui do Galamia, estava lembrando aqui. Uma história que o Taube falava muito, né? Porque assim, o Taube ele foi um dos primeiros alunos do Galamia, um dos primeiros. Ele não tinha nada assim, estava formando ainda, né? Então o Taube chegou lá para fazer aula com o Galamia, né? E ele sempre, toda semana ia lá, fazia aula, e era sempre repertório, música, não sei o que, estudos, tal. Aí um belo dia o Galamia falou: a partir de agora a gente só vai escutar escalas, maiormente escala até enjoar, né? Aí o Taube falou: mas por que essa mudança repentina, né? A gente nunca trabalhou escalas, né? Falei assim: não, porque ontem eu jantei com o Heifetz e ele me convenceu que pro cara tocar violino eu tinha que fazer muita escala, então a partir de agora vai ser assim. E você vai questionar? Pois é. E o Pelman, ele já tinha uma professora russa lá em Israel, né? Sim. Que gostava muito de escala, né? Então ele já foi para os Estados Unidos, assim. Inclusive ele conta aquela história, né? Que quando ele foi tocar pro Heifetz, ele tocou o Lalô pro Heifetz, né? Aí o Galamia falou: ótimo, né? O Heifetz elogiou. Mas aí o Heifetz falou: ia guardar o violino. Eu falei: não guarda não, espera aí. Começa a tocar escala, começou a falar um monte de escala para ele lá, maior, menor, as relativas, em oitava desiliada, em terças, e
como ele já gostava de fazer muita escala, ele foi lá, fez e tal. Aí o Heifetz falou, agora eu gostei de você, agora eu vi que você é bom. Você vê o critério de avaliação deles, né? Exatamente. Então a gente vê, você também é assim, né? A gente vê que um estudo sério ele precisa dessa consistência, dessa base. Precisa. É importante, é importante. E às vezes também a gente se preocupa com tantas coisas e às vezes o problema está no básico, né? Sim, exatamente. A técnica básica que te forma, né? Que sustenta também, né? A gente tem muito essa ilusão, né? Que vai estudar com o grande professor vai chegar lá, vai te passar concerto de Paganini, concerto de Tchaikovsky, não é. Você vai lá estudar com o Zuckerman, lá, você vai lá ficar fazendo in, out, vai trabalhar o cat, vai trabalhar martelê, você vai fortalecer a sua base técnica, porque com a base técnica você tem material para criar, é só você ter poder de criação, né? Você ter material para criação, quem você é também diz muito da música que você faz, né? Se você é um cara, uma pessoa que faz maldade com os outros, com certeza sua música não vai ser boa. Eu pelo menos não acredito nisso. Também acredito. Eu nunca vi isso. Né? Tem gente que fala, não, o cara é arrogante, mas toca bem. Eu nunca vi isso. Difícil. Nunca vi um cara arrogante que você fala, uau, olha o som dele que me tocou. Não, nunca vi isso. Não. Está estritamente entrelaçado com o tipo de pessoa que a gente é. Personalidade, está extremamente ligado. E o que a gente estava falando da técnica básica, esses professores, eles fizeram eu gostar de fazer corda solta. Imagina só, tem bastante gente. Horas e horas na frente do espelho para ver a questão de som, de postura, de técnica, né? E fazendo corda solta. Quando eu ia na aula, eles falavam, a primeira coisa, vamos fazer corda solta. Legal. Renan, que legal. Então essa foi só a primeira vez que você está aqui comigo. Primeira de muitas. Primeira de muitas e... prazer. Eu vou ter projetos aí. Com certeza. Com certeza. Certo? É um prazer. Deus abençoe, querido. Amém. Deus abençoe. Amém. Prazer com todos, queridos. Até a próxima.